meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante, tá? Que relata a exortação à santidade e ao amor fraternal, né? Vamos ler. Se pois foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, né? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, né? Não nas que são, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, né? A vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, né? A avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Nas quais também em outro tempo andantes, quando viveis nela, né? Então, esse povo aqui, para quem fala Paulo, o apóstolo Paulo, né, está pregando, né, são pessoas, né, desobedientes a Deus, né? Isso ele está falando dentro da igreja em Colossos, né? É na igreja da cidade de Colossos. Olá, Estelita Ribeiro, bom dia, meu amor, que Deus abençoe. Em Colossos. E esse povo, né, que não está em Cristo, é inclinado. Esse povo que não está em Cristo, eles estão inclinados, né? Eles estão inclinados nas coisas carnal, né? Nas coisas carnal, nas coisas do corpo, no pensamento do corpo, não do pensamento em Cristo, né? E essas inclinações carnais é a prostituição, a impureza, né? A paixão, a vil concupiscência, né? A avareza e idolatria, né? Idolatria. Tudo isso é direcionado para as pessoas que estão na legião do mal, na legião de Satanás, né? Os que estão na legião de Deus, olá Ribeiro, bom dia. As pessoas que estão servindo a Deus estão na legião de Deus, né? Obrigado aí pelo bastãozinho, né? As pessoas que estão seguindo a Deus, eles estão na legião de Deus. As pessoas que estão servindo ao mundo, né, como eu li agora há pouco, estão servindo a legião do mal, que é a legião de Satanás. Porque nos dias de hoje, desde quando criou a terra, existe a legião do mal e a legião do bem, né?
existe a legião do mal e a legião do bem. Quem está na legião do mal está servindo as coisas carnais, né? As coisas carnais, como prostituição, impureza, a paixão, a vil concupiscência, avareza e idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Eu não estou falando de mim, eu estou falando da doutrina de Cristo, né? Pelas quais estas coisas que praticais, vem a ira de Deus para essas pessoas. Por quê? Porque estão sendo desobedientes a Deus, né? Sobre os filhos da desobediência, né? Porque as pessoas que tais coisas praticam são desobedientes a Deus, né? São desobedientes a Deus, né? Se prostitui, tem a vil concupiscência, paixões mundanas, idolatria, etc, etc. Muitas coisas. Isso aqui é só um relatozinho pequeno, mas são muitas coisas que traz a ira de Deus para a pessoa que está seguindo, né, a legião do mal. Nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas, né? Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, né, da nossa boca, né? Isso é o apóstolo Paulo falando dentro da igreja de Deus em Colossos, né? Que essa carta aqui é para os colossenses. Então ele está falando isso para a igreja de Deus que está em Colossos, catalogada para nós nos dias de hoje, né? Não mintais, não minta uns aos outros, não devemos mentir para ninguém. Não minta uns aos outros, pois já vos despiste do homem velho, né, com os seus feitos, que é os seus feitos. Porque quando nós nos arrependemos, né, quando uma pessoa se arrepende dos pecados, né, e passa a andar no caminho de Deus, né, se arrepende, né, de todos os erros que anda praticando, como eu estou lendo aqui, essa pessoa se batiza na verdadeira igreja, claro, na igreja que Cristo adquiriu, não na que o homem inventou. Isso é claro. Obrigado aí pelo bastãozinho, muito obrigado, que Deus abençoe, né? Iluminando aí a minha live, né? Então, devemos andar no caminho de Deus, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, não na que o homem inventou, né? Porque a igreja que o homem inventou são igrejas falsas, né? São igrejas da religião. Eu sinto muito falar essas coisas, mas porque muita gente não quer atentar para essa verdade. Isso é uma verdade também. Muita gente não quer atentar para a verdade, né? Porque a verdade é um pouco dolorosa, né? E para nos tornar uma pessoa limpa, devemos se arrepender com amor puro, com amor sincero em nossos corações, né? E nos batizar dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu por seu próprio sangue, se tornar uma nova criatura, receber o Espírito de adoção e tornar filho de Deus. Isso é o que a doutrina de Cristo diz, manda. Não é eu que
falo. É a doutrina de Cristo que fala essas coisas. E aí, se despojando de quê? De todas as coisas malignas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, né? Da vossa boca. Não minta um para o outro, não mentir para os outros, pois já vos despediste do homem velho, que era antes de se batizar, né? Depois que batiza, nós se despede daquele corpo pecador, daquele corpo contaminado, né? Nós se despede daquele corpo contaminado e passa a ser uma pessoa limpa dos pecados, porque se arrependeu, se batizou, Cristo aceitou o arrependimento, né? Cristo aceitou o arrependimento e tornamos nova criatura em Cristo Jesus. E aí não devemos fazer coisa mais da carne, coisas da legião do mal, da legião de Satanás, né? Não minta um para os outros, pois já despediste do homem velho com os seus feitos, né? Os pecados feitos, já nos despedimos dessas coisas. E vós vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que foi Cristo, né? Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glória a Deus, né? Isso é a realidade, isso é a verdade. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, né? Nós devemos nos revestir como eleito de Deus, abandonando toda a imundícia, né? Toda a cólera, como eu falei ali, ira, contenda, inveja, mentira, né? Prostituição, né? Idolatria, avareza, né? Tudo isso nós devemos revestir da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, para podermos alcançar a salvação, né? Para alcançar a salvação, né? Sendo santo e amados de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, né? E longanimidade. Isto é o ser de um verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Única e verdadeira, né? Olha a vida. É vendo não, vida aqui, um zero. Nenhuma pessoa. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, né? Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei também, né? E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, né? Que é o vínculo da perfeição. Então, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a doutrina de Cristo nos diz que devemos, para ser um verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue,
devemos suportar, perdoando-vos uns aos outros, né? Esse é o dever do verdadeiro cristão, perdoar uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, né? Se algum irmão tiver uma queixa, uma mágoa, uma ofensa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, né? Porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, perdoamos aquele a quem nos ofende, e Deus e Cristo nos perdoará também, né? Nos perdoará também. Então, se um irmão tem uma queixa contra outro, como o Senhor vos perdoou, assim devemos fazer também. Perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos prejudicam, perdoar aqueles que nos faz raiva, aqueles que nos engana, aqueles que faz maldade contra nós, né? Isso é um mandamento de Deus para nós, né? Isso é um mandamento de Deus para nós, né? Então, e sobre tudo isto, veja, preste atenção, o mais importante de tudo. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor. Revesti-vos do amor. Porque a pessoa, o irmão, a irmã, que tiver o amor puro e sincero no coração, né? Puro e sincero no coração, os terá Cristo e os terá Deus, porque Deus é amor. Não é verdade? Isso é. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor a Cristo, o amor a Deus, o amor para o próximo, né? Amando o seu inimigo. Amando o seu inimigo. Você amando o seu inimigo, ele está lhe fazendo mal, você está perdoando e vai perdoando, e vai perdoando e vai perdoando. Isso chama-se amontoar brasas de fogo para o dia da redenção, para o dia da salvação, para o dia de irmos para o mundo habitável de Deus, né? Com amor puro e sincero, nada façamos sem amor puro e sincero, porque não tem valor para Deus. Isso é uma verdade. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, chamados em um corpo. Que corpo é esse? A igreja de Deus, né? A igreja de Deus. Domine em vossos corações e sedes agradecidos, né? A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações, né? E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, né? E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, palavra, né? Falando de Deus, falando de amor, com amor puro e sincero, e ajudando essas obras, ajudando e emprestando sem esperar nenhuma paga, etc, etc. Fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai.
Isso é ser um verdadeiro cristão. Isso é um membro da Igreja de Deus, a única e verdadeira. Ainda em Colossenses capítulo 3, versículo 18, os deveres domésticos, né? Os deveres domésticos. Isso é Colossenses, esse deveres domésticos aqui também está em Filipenses, né? Esses deveres. É Filipenses ou é Efésios? Eu não estou lembrado agora. Os deveres domésticos. Vamos ler. Alô, marido. Alô, esposa. Alô, filho. Né? Vocês que estão assistindo aí, prestem atenção na leitura. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor, né? Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Não é porque você vai ser submissa que o marido vai aproveitar de você, não é dessa forma. Porque essa instrução aqui é para quem está dentro da verdadeira igreja. É para quem está na igreja de Deus, única e verdadeira. Porque nas igrejas falsas não tem essa submissão. A mulher quer mandar no marido, né? Não é verdade? A mulher quer mandar no marido, a mulher quer fazer o que bem entender, quer ir para onde bem entender, né? Elas não estão nem aí, não quer a autoridade do marido, mas isso eu não quero falar para ofender vocês, né? Não quero falar para julgar vocês. Mas essas coisas devem acontecer numa comunhão entre um casal que são obedientes a Deus. Num casal que segue a lei de Cristo, que segue a doutrina de Cristo, que segue os mandamentos de Cristo, né? Dado pelo Pai para nós, né? Por isso que o apóstolo Paulo está falando em Colossos dessa forma, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor Jesus Cristo. Vós, marido, agora é falar do marido, ali é da mulher para ela ser submissa, mas o marido não deve aproveitar da situação porque ela é submissa. Ah, porque ela tem que me obedecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, é dessa forma. É de acordo com a doutrina de Cristo, né? Que a mulher deve submissão ao marido. O marido, amai a vossas mulheres, né? Porque Paulo está falando dessa forma. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não as tratei asperamente, né? Como eu falei no versículo anterior. Não é porque ela é submissa que o marido vai fazer o que bem entende. Não é dessa forma, né? Mas o marido deve amar as vossas mulheres com sinceridade, com lealdade, né? Amar as nossas mulheres com amor sincero, né? Com amor puro em Cristo Jesus, né? Não olhando para outra mulher lá fora, né? Não querendo cobiçar outra mulher lá fora, não. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não as tratei asperamente. Isso é um recado para os cristãos dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Leia Atos 20 e 28. Né? Vós, filho, agora vem os filhos.
né? Vós, filhos, obedecei em tudo, ó só, obedecer, algum jovem que esteja vendo aí, né? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então os filhos têm que obedecer os pais, mas nos dias de hoje os filhos querem bater no pai, grita com o pai, é uma ignorância. Por quê? De quem é a culpa? Dos pais mesmo, né? Quando tem um filho rebelde dentro de casa, que quer dar do pai, quer dar na mãe, é ignorante com a mãe, é ignorante com o pai, quer fazer tudo que bem entende, mas na maioria das vezes a culpa é dos pais, porque pensa que ele indo para a escola vai receber educação. E na escola não é para educar os nossos filhos. A escola é para aprender a ler, para aprender a escrever. Obrigado aí pelo bastãozinho, meu amor, né? A escola é para aprender a ler, para aprender a escrever. A educação dos filhos, quem deve dar é os pais, é o pai, é a mãe. Isso desde pequenininho, logo cedo, né? Tratando ele com rigor, desde cedo, desde 6 meses de idade em diante. Tem que tratar ele, porque criancinha novinha é birrenta, né? E não devemos aceitar a birra de nossas crianças. Não. Ah, o bichinho, porque ele é pequenininho. Não faça isso. Deixa ele chorar, deixa ele estribuchar, embolar no meio da casa, mas não faça a vontade de seus filhos, porque você vai sofrer no futuro, né? Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos. Nós, pais, não devemos irritar os nossos filhos, mas tratar ele bem, com carinho, para que ele compreenda o nosso amor, né? Para que ele compreenda como é que se deve tratar outras pessoas. Porque se nós tratamos os nossos filhos mal, com ignorância, com palavrões, né? Que eu vejo muito isso nas famílias por aí, pai mandando o filho se lascar, mandando não sei para onde, desculpa a expressão, eu não quero ofender ninguém, mas isso é verdade. Eu vejo o pai, né? O filho fala um palavrão, o pai fica não é? O filho chama um palavrão, o pai fica rindo, a mãe fica rindo, achando engraçado. E é nisso aí onde vocês estão se perdendo, porque seus filhos vão crescer um delinquente, né? Uma pessoa do mal. Então devemos cortar todas as coisas logo cedinho mesmo. Todo o erro dele devemos ir tirando logo cedo. Não fazendo suas vontades do jeito que ele quer. Espere, quer uma coisa? Espere. Ah, e se começa a se estribuchar, pode estribuchar aí. E se possível, uma palmadinha que é para botar ele no eixo, né? Pais, não irrita os filhos, para que não fique desanimado, né? Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, todo cristão deve também obedecer à lei humana, porque você vive através dela aqui na terra, né? Obedecer à lei humana, né? Obedecer a tudo e a vossos senhores, né? Que são o prefeito, o governo, o presidente, que estipula as leis para que nós obedeçamos, né? Mas também
né, não servindo só de vista, né, como para agradar os homens. Não, tem que ser de singeleza de coração e com temência a Deus, né? Então tem que servir as leis dos homens, né? E principalmente a Deus na frente para poder, né, para poder ter comunhão e uma convivência em paz, né? E termos uma convivência em paz. Porque se a lei dos homens diz que é para a gente tirar um registro de nascimento, para constar que você está aqui no mundo, então devemos tirar esse registro, né? Mas conforme, não para agradar ao homem, mas para seguir o estatuto, né? E seguir também a lei de Cristo, né? Com amor puro e sincero, para que não haja conflito entre nós, entre o homem e nós, para não desagradarmos a Deus, né? E tudo quanto fizerdes, né? E tudo quanto fizerdes, é como eu sempre digo, né? Eu sempre enfatizo essas coisas, para que tenhamos um amor puro e sincero em nossos corações. Porque em tudo quanto fizerdes, fazei de coração, com amor puro e sincero, como ao Senhor e não aos homens, mas fazer a Cristo, como a Cristo e não aos homens, né? Não devemos estar adorando homens, idolatrando homens, mulheres, né? Etc, e etc, né? A nossa idolatria é a Cristo, a Deus, somente. A nossa idolatria deve ser a Cristo e a Deus unicamente, só a eles, e mais a nada, né? Sabendo que o Senhor receberei como recompensa a herança, né? Servir a Cristo o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas, né? Onde ele está enfatizando isso aqui, eu vou ler novamente para que vocês entendam. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez. Isso no sentido espiritual, né? E também no sentido carnal aqui na terra. Quem faz injustiça vai pagar pela sua injustiça que praticou, né? Quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. Isso é o que quer dizer aqui no versículo. Pois quem faz injustiça, a paga da justiça é o que faz, né? E não há acepção de pessoas, porque tanto faz ser branco como faz ser preto. O juízo é o mesmo. Tanto faz branco como faz ser preto. Pode ser baixinho como pode ser alto, né? Vai receber o mesmo castigo. Não tem esse negócio de porque você é branco não vai pagar, porque você é preto não vai pagar, e eu porque sou branco não vou pagar. Não existe isso. Quem praticou a injustiça receberá a paga da injustiça que fez. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser pequeno, pode ser grande, porque não tem acepção de pessoas para com Deus. Se você é um pecador e é branco, Deus vai jogar você da mesma forma de um negro, né? A injustiça que você está praticando contrário à doutrina de Cristo, você vai receber a mesma paga de um negro e de um branco. Deus não vai fazer acepção de nenhum. Ele vai julgar da mesma forma. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser baixinho,
pode ser anão ou pode ser um de 3 metros de altura. A justiça de Deus é uma só, porque ele não faz acepção de pessoa como o povo aqui na terra, né? Porque eu tenho poder e tem um pobrezinho, eu vou estar humilhando ele, não é isso? Estou fazendo acepção. Porque eu sou moreno, você é branco, eu estou botando você, tratando você de outra forma ou vice-versa. Isso é fazer acepção de pessoa. E isso é desagradável a Deus, né? A pessoa que pratica essas coisas, se não se arrepender, vai viver aqui quando essa terra se desfazer para o lago de fogo. Vai ficar aqui queimando de dia a noite, né? Vamos agora para Colossenses 4, capítulo 4, né? Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, o último versículo do livro, né? E termina aqui o versículo, capítulo 3, termina aqui. Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Glória a Deus, né? Então, o cristão tem que andar na linha perante a lei de Deus e perante a lei do homem, né? Para que vivamos corretamente, tanto para Deus como para o homem que comanda aqui essa terra, né? Entenderam? Olá, Patrícia. Exortação, a oração e a sabedoria. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, valendo nela com ações de graça. O que é ações de graça? Né? Cultuar a Deus em agradecimento, né? Cultuar a Deus em agradecimento a Ele. Isso chama-se ação de graças, né? É ação de graças também você perdoar o seu inimigo. É ação de graça também você pedir perdão a quem você ofendeu. É ação de graça você dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu e de calçar a quem não tem um chinelo. Isso é ação de graças a Deus. Mas principalmente a ação de graça em cultuar a Deus, com salmos, com louvores e oração em agradecimento, porque nós vivemos pela graça. Que graça é essa? A nossa vida, todo dia trabalhamos, temos a vida, que é graça melhor do que essa, né? Tendo saúde, que é graça melhor do que essa, do que ter saúde, né? Paz, um bom emprego, uma casa, né? Isso é uma graça maravilhosa de Deus em nossas vidas. E principalmente saúde. Saúde, força, disposição para poder continuarmos, né? E dando graças a Deus em tudo. Seja no bom, seja no mal, né? Devemos dar graças a Deus sempre. Porque Ele, se estamos no mal, Ele vai achar um jeito de nos confortar, né? De tirar de alguma cilada, mas isso só acontece naquele que está na lei de Cristo, que está na doutrina de Cristo, que está nos mandamentos de Cristo, com a fé, que a fé é a obediência, com amor puro e sincero no coração. Com amor puro e sincero no coração, né? Orando ao mesmo tempo também por nós,
né? Tanto orando a Deus como para nossos irmãos, nossos inimigos, né? Pedindo para os nossos inimigos abrandar seu coração, para que ele venha para a nossa legião, para que ele saia da legião do mal e venha para a legião do bem, que é a legião de Deus, né? Orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Paulo se acha um prisioneiro de Cristo, dentro da sua lei, dentro da sua doutrina e de seu mandamento, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, né? Para que eu o manifeste como devo falar, andai em sabedoria para com os que estão de fora da igreja, usando bem cada oportunidade. Eu estou usando essa oportunidade de estar falando para vocês como nos devemos portar diante de Cristo para a nossa salvação, né? Obrigado, Adriana, pelo bastãozinho, que Deus abençoe, tá? A vossa palavra seja sempre com graça, né? A vossa palavra seja sempre com graça. Como é essa palavra com graça, né? Exemplo: vamos comprar R$2 de pão na padaria. Devemos dar graças a Deus por ter aqueles R$2 de comprar o pão na padaria, né? E quando chegar na padaria, me dê R$2 de pão, a Milanina, você dá, você paga e então você diz graças a Deus, né? Graças a Deus porque você teve R$2 para você comprar de pão. Então, a vossa palavra seja sempre com graça, né? Sempre agradecendo a Deus em tudo, temperada com sal, né? Temperada com sal. Não é você dar graças a Deus com um coração cheio de mágoa, cheia de ira, de contenda, de inveja, né? Não. Você tem que dar graças a Deus com um coração cheio de amor puro e sincero, né? É isso. Você tem que dar graças a Deus com um amor puro e sincero, né? Você não vai dar graças a Deus só por dar. Tem que ser uma graça temperada com sal, né? Para saber de como dever responder a cada um, né? Esse sal que fala aqui, né? Esse tempero é a doutrina de Cristo, né? É os mandamentos, é a lei, para que nós falamos para o outro, não com ignorância, com maldade, com ofensa, etc. e etc. Colossenses ainda 4, versículo 7 em diante, Tíquico, né? O Onésimo são enviados aos Colossenses. Isso é o último capítulo do livro de Colossenses. São as palavras finais, né? Através da carta do apóstolo Paulo para Colosso, a igreja de Deus em Colosso, que é os Colossenses. Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará conhecer a minha situação. Esse Tíquico aí, ele deve ser o pregador da igreja de Deus em Colossos, né? Esse Tíquico, Paulo está falando para ele, o irmão amado, Tíquico, o irmão amado, fiel ministro, ele é ministro da igreja de Deus em Colossos, né? Conservo no Senhor, vos fará conhecer a minha situação. Paulo vai falar uma situação para ele, o qual vos envio para este mesmo fim, para que saibais o nosso estado, e ele conforte os vossos corações, juntamente com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vós.
Ele vos farão saber tudo o que aqui se passa. Então Paulo está enviando ele, né, para Colossos para relatar a estadia de Paulo. Saudai-vos a Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, né? Saudai-vos a Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, a respeito do qual recebeste instruções, se for ter convosco, recebei-o. Lá em Colossos, né? Está falando para ele, se esse primo aí de Barnabé for ter com ele, Marcos, e o primo for ter com Aristarco, que receba ele lá, né? E Jesus, que se chama justo, sendo unicamente este, dentre a circuncisão, os meus cooperadores no reino de Deus, os quais têm sido para mim uma consolação, né? Saudai-vos, Epáfras, né? Saudai-vos, Epáfras também, um pregador, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeito e plenamente seguro em toda a vontade de Deus. Pois dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia, né? É uma cidade vizinha a Colossos, aí, né, em Colossos, né? Está vizinho a Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis, também é outra cidade, Hierápolis, é tudo vizinha lá de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas, né? Paulo está mandando saudações para Lucas, que é médico, né? Que tem o livro de Lucas também na Bíblia, esse apóstolo aí. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas, e a igreja de Deus que está em sua casa. Depois que for lida esta carta entre vós, fazei o que seja também nas igrejas de Deus dos Laodicenses e a de Laodiceia, lede a vós também. Então, cada carta da pregação da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, cada carta que Paulo envia, ela passa de igreja em igreja, igreja de Deus, assim reunida, né? Passa em local da igreja de Deus, como Laodiceia, né? Como também em Hierápolis, né? Laodiceia, em Colossos. Essas cartas é uma só, ela sai de um local para outro, onde tem reunião dos membros da igreja de Deus, né? Paulo manda para cada um deles, né? Depois que for lida essa carta, entre vós fazei o que seja também na igreja do Laodicense e a de Laodiceia, lede a vós também. E dizei eita, aqui não sai nenhuma palavra. E dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor para o cumprir. Esse Arquipo deve estar na igreja de Laodiceia, né? Esse Arquipo deve ser o pregador da igreja de Deus em Laodiceia. Arquipos, né? Que recebeste do Senhor, que é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, para os cumprir. Esta saudação é de próprio punho de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias, né? Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça seja convosco. Aqui termino o livro de Colossos, né? Colossenses, né? Agradeço a todos pela atenção de ter estudado a palavra de Deus, né? Através da Bíblia. Deixa aí um joinha para ajudar no canal.
Inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam assistir e ver a doutrina de Cristo, né, para a nossa salvação, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Voltarei no livro de 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, que diz: o sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. É assim que está escrito o cabeçalho de 1 Tessalonicenses, né? Que é daquela igreja, deveria estar escrito: o sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade da igreja de Deus. Era para ter escrito dessa forma, né? Para não confundir a mente do povo. É por isso que muitos nos dias de hoje se apegam às falsas igrejas devido às traduções que tem na Bíblia. Porque se eles tivessem escrevido dessa forma aqui: o sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade da igreja de Deus, seria bem mais prático. Mas ele escreveu o Evangelho de Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Agora, que igreja eu não sei, se é a igreja de Deus ou é a igreja dos ídolos. Isso eu só vou saber na leitura. Um abraço a todos, que Deus abençoe, né? Esse é o próximo vídeo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. E tenho dito